Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje, segunda-feira, podemos voltar com a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua casa, sua família, sua vida, e podemos meditar na palavra do Senhor, no quanto ela pode acrescentar e engrandecer as nossas vidas, fazendo que nós possamos cada vez mais nos tornar perseverantes naquilo que Deus pode realizar em nossos corações. Hoje nós vamos meditar no texto da palavra de Deus que se encontra na Carta aos Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Podemos ler juntos a palavra de Deus, vai nos dizer o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas e de todo o peso do pecado, que firmemente nos apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em toda troca de alegria, lhe está proposto superior à cruz, sem a importar com que a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Muitas das pessoas interpretam mal esse primeiro versículo da carta aos Hebreus. Porque quando a Bíblia fala que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, muitas pessoas começam a pensar que são as pessoas que estão à nossa volta. Mas não é disso que o escritor aos Hebreus está falando. Ele está falando de todos os antepassados e das coisas que eles fizeram, e que tudo isso será testemunhas contra nós. Então, quando nós olhamos histórias de homens como José, Moisés, Davi, Samuel, Isaías, aqueles que a Bíblia nos descreve como os heróis da fé, então eles todos servirão de testemunhas contra nós, por aquilo que eles fizeram por amor ao Evangelho. Imagina nós contando a nossa história lá no céu. Então a gente vai começar: olha, eu servi na igreja tal durante tanto tempo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Aí nos chega aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha e vai dizer: olha, quando o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua e falou que todo mundo deveria prostrar diante dela e adorar, nós, mesmo sabendo que poderíamos ser jogados numa fornalha ardente, nós falamos para ele que nós não nos prostraríamos diante daquela estátua. E ele mandou então acender a fornalha tantas vezes mais, e disse para a gente: ou vocês prostram agora, ou eu te lançarei agora nessa fornalha, e não há Deus que possa salvar. E nós respondemos para ele: Senhor Rei, se Deus quiser salvar, Ele pode. Mas se Ele não quiser, tudo bem, diante de Ti nós não prostraremos. É disso que esse texto está falando. Então comece a avaliar o seu testemunho de vida e comece a comparar com esses homens, para que você possa entender o que essa grande nuvem de testemunha certamente falará ao nosso respeito, e o que nós falaremos ao respeito deles, e aquilo tudo será avaliado diante de Deus. Então, se nós sabemos que nós estamos rodeados por essa grande nuvem de testemunha, o escritor aos Hebreus então nos faz uma proposta: que nós possamos deixar livrar de todo o peso do pecado que nos atrapalha, ou seja, tudo aquilo que nós carregamos em nós e que de certa maneira atrapalha o caminho para o reino, nós devemos nos livrar. Ou seja, egoísmo, más intenções do coração, a lascívia, qualquer coisa que você sabe que de certa maneira é um peso ou que te atrapalha essa vida comum para com o Senhor, isso deve ser deixado para trás, para que cada um de nós possamos correr a corrida que nos é proposta. Você já parou pelo menos para pensar qual foi a corrida que te foi proposta? O que é que Deus colocou no seu coração para que você possa correr firmemente a corrida da fé que te é proposta? Certamente, muitas adversidades nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas em meio a todas essas coisas,
nós precisamos aprender a superar para que nós não venhamos de forma alguma vacilar nessa corrida. E se nós tivermos dificuldade, então nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que também na sua vida enfrentou muitas dificuldades e nos deixou uma palavra de ânimo quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Então o Senhor, ele já sabia que as dificuldades sempre faria parte da vida do cristão, mas mesmo assim ele nos mostra que tudo aquilo que ele fez, ele nos é como exemplo. Então tem uma corrida proposta para ti, tem uma corrida proposta para mim, para nós, e essa é a corrida da fé, e nós devemos andar firmemente nela, fazermos de tudo para que nós possamos alcançar a nossa linha final, que é aquele dia em que nós estaremos juntos com o Pai, e aonde ele irá dizer: vinde bendito do meu Pai, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Certa vez eu estava ouvindo uma história, um documentário e uma entrevista de um grande atleta, e ele foi medalha de ouro em uma das Olimpíadas, não muito tempo atrás, e ele chegou praticamente 3, 4 segundos, quer dizer, 3, 4 milésimos de segundos na frente do seu opositor na corrida dos 100 metros. E quando perguntaram para ele como ele via aquilo ali, ele disse que a diferença é que o seu colega, ele treinava praticamente 6 horas por dia. E ele, para superá-lo em 3 milésimos, ele teve que treinar 2 horas a mais. Ou seja, ele treinava por dia, durante 4 anos, 8 horas por dia de treinamento, enquanto o seu colega treinava 6, simplesmente para superá-los em alguns milésimos de segundo. Assim também é a nossa corrida da fé. Se nós não deixarmos todo o peso que nós carregamos e nos superar em muito tudo aquilo a qual nós temos enfrentado com adversidade, pode ser que no meio do caminho a gente pare. Mas se você abandonar todas essas coisas que pesam sobre a sua vida, que pesam sobre o seu ser, e deixar caminhar livremente, caminhando a corrida da fé a qual nos é proposto, Deus tem um prêmio para cada um de nós, que é uma coroa incorruptível. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e que em tudo isso você possa ver o propósito de Deus nessa corrida que te foi proposta. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pela Tua presença real em nosso viver e pelo Teu amor que tem fecundado os nossos corações. Nos ajuda a nos manter fiel perante a Sua vontade e o Seu querer. Isso nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Lembramos que amanhã, terça-feira, devido ao nosso culto de oração, nós não teremos a hora nazarena. Você, caso você queira, mora aqui no Rio de Janeiro, então, se queira participar conosco do nosso culto de oração, começa às 19h30 e nós louvamos a Deus e você é o nosso convidado. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Fique com Deus, até quarta.